Graça e paz, meus queridos. Voltamos aqui com a lição diária, a nossa lição 6, que é a leitura diária, nossa lição 6, que será o livro de Isaías, capítulo 12, versículo do 1 ao 6. É a nossa última lição diária dessa semana, onde estaremos trabalhando junto com o pastor Jonir, o reino do Messias, a nossa lição desse próximo domingo. A palavra de Deus aqui em capítulo 12 de Isaías, do versículo 1 ao 6, vai nos reportar o canto de louvor pela restauração de Israel. A palavra diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Um cântico de adoração e exaltação ao nosso precioso Deus. É um hino de Isaías sobre o segundo êxodo, corresponde ao hino de Moisés no primeiro êxodo. Quando teve o primeiro êxodo, Moisés ali jubilou com o Senhor e se alegrou ali no livro de Êxodo, capítulo 15. Isaías fez a mesma coisa, jubilando-se com o Senhor ali, quando são libertos, do cativeiro. Então Deus dá essa grande vitória a eles e eles jubilam diante do Senhor. E quando ele diz graças te dou, o profeta fala como um representante do povo de Deus. A razão do louvor é do próprio Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, louvamos ou glorificamos a Ele por algum feito em nossa vida ou na vida de uma sociedade ou de uma igreja, a razão de tudo isso é o nosso Deus. Ele é a razão de tudo isso. Ele sempre será a nossa salvação, como é bem colocado por Isaías no versículo 2. Ele é a fonte e autor da salvação. E temos uma gama enorme de capítulos e versículos que testificam isso. Êxodo 15, versículo 2, Isaías 49, do versículo 6 e 8, nos traz isso. Isaías 51, 56, mostra que Deus é a salvação, é a minha, a sua, a nossa salvação. É Ele que institui o reino do Messias, o seu próprio reino. O nosso Deus faz tudo isso. Então, nós temos aqui, nessa contextualização do versículo 1 ao 6 do capítulo 12, Deus mostrando que Ele é a fonte da graça da salvação sobre nossa vida através de Cristo. E nós nos regozijamos com isso, regozijamos com Ele diante dessa premissa que Ele coloca sobre nossa vida, meus queridos. Deus, Ele é grandioso em todas as coisas. Ele é grandioso porque o nosso Deus, Ele sempre triunfará diante de tudo. E tem triunfado até aqui. E o maior triunfo vai ser quando completar a promessa do resgate da sua igreja. E ansiosamente esperamos por essa segunda vinda, porque o reino do Messias, ele já foi plantado na nossa vida. Agora basta nos entender a sua palavra, se libertar e caminhar com ele dia após dia. Meus queridos, que tenhamos uma grande lição através do pastor Jonir desse próximo domingo, aonde
estará sendo ministrado o reino do Messias. Que vocês possam estar plenamente preparados para ouvir, entender, compreender e aprender e caminhar e dar crédito por fé a tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nossa vida, que está na sua palavra. Deus abençoe, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.